Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo. Eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre as escalas termométricas e as conversões. Essa conversão entre as escalas termométricas envolve uns cálculos, como vocês já devem ter visto, né? Talvez esteja causando alguma dor de cabeça aí para vocês, então eu vou tentar gravar esse vídeo aqui para ajudar um pouquinho. Então, as escalas termométricas, elas são usadas para medir ou representar a temperatura de algo. Embora existam outras escalas, hoje em dia a gente encontra principalmente três delas, que é a escala de graus Celsius, a escala de graus Fahrenheit e a escala de graus Kelvin. Então, uma temperatura em graus Celsius ela vai estar representada pelo número, seguido daquela bolinha que significa graus ali, né? E a letra C maiúscula, né? Por exemplo, 25 graus Celsius, como está sendo mostrado aqui na imagem. Essa é a escala utilizada mais amplamente entre os países. A escala de graus Fahrenheit é a mesma coisa, ela vai ser representada por um símbolozinho de grau, mas depois a letra que representa não é o C, é o F, né, de Fahrenheit, o F maiúsculo. Por exemplo, 77 graus Fahrenheit, que está sendo mostrado aqui como exemplo. E é uma escala utilizada somente nos países dos Estados Unidos, Mianmar e Libéria, hoje em dia. Por último, então, temos a escala de graus Kelvin, que aí a letra que representa é o K maiúsculo, né? Por exemplo, 298 graus Kelvin, que está sendo mostrado aqui. E é uma escala utilizada cientificamente, ela faz parte do Sistema Internacional de Unidades de Medida. É para ser uma medida utilizada de maneira mais oficial e científica. E como a gente tem diferentes escalas, a gente pode medir a mesma temperatura de um mesmo objeto, de um mesmo lugar, por exemplo, a temperatura de Gramado, utilizando a escala de graus Celsius, a escala de graus Fahrenheit e a escala de graus Kelvin. A temperatura de 25 graus na escala Celsius corresponde exatamente aos 77 graus da escala Fahrenheit e aos 298 graus da escala Kelvin. Isso significa que é a mesma temperatura, sendo medida nas diferentes escalas, tem diferentes valores, vai dar diferentes números. E isso gera um probleminha de como é que a gente faz para converter ou para transformar uma temperatura que a gente sabe que está numa escala e a gente quer passar para outra escala. Por exemplo, a gente tem uma temperatura em Celsius e quer passar para a escala Kelvin ou para a escala Fahrenheit. Então, o primeiro passo é saber quais são as escalas envolvidas na transformação, em que escala está a temperatura que eu tenho e para qual escala que eu quero transformar. E depois disso, só basta substituir o valor da temperatura que eu tenho na fórmula de forma correta. Então a gente vai ter fórmulas para fazer essa transformação. A fórmula para fazer a transformação entre as escalas de Celsius e de Kelvin é essa aqui que está sendo mostrada. Então ela serve se eu tenho um valor na escala Celsius e quero passar para Kelvin, e também serve se eu quero passar da escala Kelvin para a escala Celsius. Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse cálculo. Vamos supor que nós temos uma temperatura de 25 graus Celsius e queremos passar para Kelvin. Primeiro a gente vai copiar aqui a fórmula, né? A gente sabe que é essa com temperatura Kelvin e temperatura em graus Celsius. Então, a temperatura Kelvin igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Essa é a fórmula, envolve temperatura Kelvin e temperatura em graus Celsius. Então, depois a gente vai substituir na fórmula a temperatura em graus Celsius no lugar correto. Então, o TC, que marca a temperatura em graus Celsius, vai ser substituído pelo 25 e o resto a gente copia. Então, a gente tem que a temperatura em Kelvin vai ser igual a 25 mais 273, que vai dar 298. Então, 25 graus Celsius em temperatura Kelvin é 298 graus Kelvin. Agora vamos imaginar que a gente tem um valor na escala de Kelvin, 300 graus na escala Kelvin. A gente vai usar a mesma fórmula, vai copiar aqui a fórmula, né, para começar. Depois a gente vai substituir o valor Kelvin no lugar da temperatura Kelvin da fórmula. E daí, nesse caso agora, a temperatura em Celsius fica ali. Aí a gente vai passar o valor de 273 para o outro lado negativo, vai ficar sozinho a temperatura em Celsius do outro lado, e daí a temperatura em Celsius vai ficar igual a 300 menos 273, que vai dar 27 graus. Então 27 graus
Celsius. Já a fórmula para fazer as transformações entre as escalas de Celsius e Fahrenheit é essa daqui. Ela é um pouco mais complexa, mas ela vai servir para fazer as transformações tanto de Celsius para Fahrenheit quanto de Fahrenheit para Celsius. Agora eu vou mostrar uns exemplos para vocês de cálculos. Então vamos imaginar que a gente tem o valor de 25 graus Celsius, que é transformar para Fahrenheit. Primeiro a gente vai copiar a fórmula aqui, como ela está posta para vocês, né? Então essa é a fórmula. E a gente vai colocar, substituir, né, o 25 ali no lugar dos graus Celsius. A gente quer transformar 25 graus Celsius em graus Fahrenheit. Quer saber quanto dá em graus Fahrenheit. Então é só substituir ali o 25 e copiar o resto da fórmula, né? Depois a gente vai fazer a divisão, então 25 dividido por 5 dá 5 e copia o resto da fórmula novamente. Certo? Aí depois o 9 vai passar multiplicando com 5. Vou fazer do outro lado aqui o cálculo. Vai ficar 9 vezes 5, 45 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. E daí eu vou passar o 32, que está negativo de um lado, para o outro. Né? Então vai ficar 45 mais 32 é igual a temperatura em Fahrenheit. E aí a temperatura em Fahrenheit vai ser a soma de 32 com 45, que vai dar 77. Então, 25 graus Celsius é igual a 77 graus Fahrenheit. Agora a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai tentar calcular uma transformação de Fahrenheit para Celsius. Tá? A fórmula é a mesma, como eu já falei para vocês, só que agora a gente vai substituir ali na temperatura em Fahrenheit o valor de 80, que a gente quer transformar então 80 graus Fahrenheit em Celsius. Então, substitui 80 ali na temperatura em Fahrenheit, né? O resto a gente copia igual, né? Aí a gente vai fazer, copia igual aqui embaixo, essa parte não muda, e diminui 80 de 32, que vai dar 48 sobre 9, né? Aí agora a gente vai fazer a divisão desse 48 sobre 9. Então, copia a temperatura em Celsius sobre 5, que vai ficar igual. E 48 dividido por 9 dá 5,3. Aí o 5 vai passar multiplicando lá para o outro lado. Então, a temperatura em Celsius vai ficar 5,3 vezes 5. E daí a gente faz esse cálculo e vai ver que o resultado disso é 26,5. Então, 80 graus Fahrenheit são 26 graus,5 na escala Celsius. E por último, a gente tem essa fórmula para fazer a transformação entre as escalas de Kelvin e Fahrenheit. Então, se a gente tem um valor de temperatura na escala Kelvin e quer passar para a escala de Fahrenheit, ou se tem um valor na escala de Fahrenheit e quer passar para Kelvin, vai usar essa terceira fórmula aqui, que é um pouquinho diferente. Então, agora a gente vai fazer essa transformação, né, de Fahrenheit para Kelvin. Então, primeiro eu vou copiar aqui a fórmula, como ela aparece ali para vocês, né? Temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5, né? Então vamos imaginar que a gente quer fazer a transformação de 77 graus Fahrenheit para Kelvin. Então 77 menos 32 sobre 9 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Beleza. Aí eu vou diminuir. 77 menos 32 vai dar 45 sobre 9 é igual temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Essa parte eu só copiei. Beleza. Aí eu vou dividir o 45 por 9 ali, né? Vai dar 5 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Agora o 5 vai passar multiplicando para o outro lado. Vai dar 25 é igual a temperatura em Kelvin menos 273. E agora, por último, o 273 vai passar positivo para o outro lado. Então, vai ficar 25 mais 273 é igual a temperatura em Kelvin.
E aí a gente vai somar, vai dar 298 graus Kelvin. Então o resultado é esse. 298 graus Kelvin é igual a 77 graus Fahrenheit. Então agora a gente vai fazer uma conversão de Kelvin para Fahrenheit. Então eu vou ter um valor em Kelvin e quero saber a temperatura em Fahrenheit. Primeiro eu vou copiar aqui de novo a fórmula, como ela aparece para vocês aí. Mas agora eu vou substituir a temperatura Kelvin pela temperatura que eu quero saber. Então é 288 Kelvin, que eu quero saber quanto vai dar em Fahrenheit. Substituir aqui na fórmula. Né? Agora eu posso copiar essa primeira parte que eu ainda não tenho como solucionar, da temperatura em Fahrenheit, que eu quero saber. Mas agora eu vou diminuir 288 de 273, vai dar 15 dividido por 5, né? E aí na próxima etapa do cálculo eu posso copiar essa primeira parte de novo, continuo fazendo isso, mas consigo dividir o 15 pelo 5. Então 15 dividido por 5 dá 3. Na próxima etapa agora eu vou passar o 9 para o outro lado multiplicando, então vai ficar 3 vezes 9, né? E depois a temperatura em Fahrenheit menos 32 vai ser igual a 3 vezes 9, 27. Agora só falta passar o 32 que está negativo, positivo para o outro lado, então vai ser 32 mais 27. Então a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 27 mais 32, 59. Então 288 graus Kelvin é igual a 59 graus Fahrenheit. Então era isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês um pouco. Em caso de dúvidas, entrem em contato, não fiquem guardando as dúvidas para vocês, tá? Abraço, boa sorte.